Bom, pessoal, estamos de volta para falar agora do mundo bipolar e da nova ordem mundial. O mundo bipolar, que é o que a gente chama hoje, né, de velha ordem, que vigorou no mundo entre 1945, o final da Segunda Guerra Mundial, e 1989, derrubada do Muro de Berlim, 1991, que marca a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Esse período que dominou a segunda metade do século XX, a gente vai chamar de mundo bipolar, ou hoje a gente chama de velha ordem bipolar. A partir da década de 1990, inicia-se uma outra organização geopolítica a nível global, e a gente vai chamar essa organização de nova ordem mundial, tá certo? Então vamos dar uma olhada? Vou começando aqui já com os nossos slides. Bom, o marco do que a gente vai chamar de velha ordem bipolar vai ser a Conferência de Bretton Woods, que vai acontecer em 1944, ali no apagar das luzes da Segunda Guerra Mundial. Bretton Woods é uma cidadezinha que fica no nordeste dos Estados Unidos, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui fica Nova York, aqui fica Boston, a Bretton Woods fica lá em cima. Os principais líderes do mundo se encontraram nesse hotel Mount Washington, que existe até hoje, para justamente definir como é que seria a ordem geopolítica mundial a partir do final da Segunda Guerra, né? Uma vez que, até aquele momento, Estados Unidos e União Soviética, por exemplo, não eram vistos como as principais potências mundiais. Esse papel ali era exercido por França e Inglaterra, que eram as duas potências coloniais do final do século XIX e início do século XX, saíram vitoriosas aí da Primeira Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra, né, a gente precisa lembrar que a Segunda Guerra é uma guerra a princípio europeia, tá certo? Mas que ganha dimensões mundiais com o desenrolar do conflito, e passa a envolver aí soldados do mundo inteiro. E após a Segunda Guerra Mundial, vai haver uma mudança na ordem geopolítica, principalmente por conta da emergência de duas grandes potências que vão ser exatamente Estados Unidos e União Soviética. E são justamente essas duas grandes potências que vão dar o tom do que a gente chama de ordem bipolar, certo? Foi aqui, nesse hotel Mount Washington, que os principais líderes, então, das principais potências mundiais no finalzinho da Segunda Guerra se encontram e eles vão definir como principais diretrizes para essa ordem geopolítica após Segunda Guerra Mundial alguns dos principais pontos que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro vai ser criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que vai gerenciar, que vai agregar, na verdade, né, a maior parte dos países do mundo, exatamente para que ela faça o papel de um fórum mundial, onde os países vão levar lá as suas propostas, onde elas serão analisadas e a partir da tomada de decisões, principalmente do Conselho de Segurança, daqui a pouco eu mostro para vocês, né, como é que funciona esse Conselho de Segurança, o mundo passa a ser então gerenciado por esse organismo supranacional. Também ficou acertada a criação de um Fundo Monetário Internacional, o FMI, que vai emprestar dinheiro a curto prazo para países que estejam em dificuldade financeira, e a Organização Mundial do Comércio, que também vai ser uma espécie de mediadora do comércio internacional, do comércio a nível global. Uma outra coisa que vai ficar definida, mostrando aí todo o poderio, principalmente econômico, dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, o dólar torna-se a moeda de referência para o comércio internacional, ou seja, toda e qualquer transação internacional, ela passa a ser feita em dólar. É claro que isso vai fortalecer de sobremaneira os Estados Unidos. E fica estabelecido também o padrão ouro como garantia para a emissão do papel moeda, ou seja, o fundo do papel moeda vai ser exatamente proporcional às reservas em ouro de cada país, o que obviamente também vai contribuir para reforçar o papel dos Estados Unidos enquanto potência, uma vez que as reservas estadunidenses eram
as maiores do mundo. Então, reparem que já nessa conferência, o poder, principalmente o poder econômico dos Estados Unidos, ele já aparece com bastante força, ok? Bom, voltando aqui para os nossos slides, a ordem bipolar, pós-Segunda Guerra Mundial, e algumas aí das principais, alguns dos principais eventos que vão acontecer nesse período. Então, Estados Unidos e União Soviética são alçados, à condição de novas superpotências militares. Reino Unido e França permanecem em um papel de destaque na medida em que são as potências coloniais tradicionais, são os protagonistas do mundo até aquele momento, e a China, que à época era vista como uma potência emergente, tá certo? Bom, a partir daí vai se forjar o conselho chamado Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Conselho de Segurança da recém-criada ONU, que vai ter, na verdade, uma configuração aonde 5 membros serão permanentes, exatamente Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, Reino Unido, na verdade, e China. E os outros membros desse Conselho de Segurança vão ser rotativos, vão obedecer a um padrão de rotatividade, seguindo mandatos bienais. E todos os membros permanentes, todos os 5 membros permanentes, eles vão ter o poder de veto. Tá? Ou seja, o que isso significa? Qualquer proposta que chegar para o Conselho de Segurança pode vir a ser vetada pelos chamados membros permanentes que têm cadeira cativa. Ou seja, você está concentrando o poder da geopolítica internacional nas mãos de apenas 5 países: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e China. Tá? Até hoje, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem essa configuração, o que é altamente criticado por vários países do mundo. Por quê? Porque essa é uma organização que remete exatamente ao final da Segunda Guerra Mundial. E lá se vão nessa brincadeira 75 anos. E o mundo hoje é completamente diferente de 1945. Então, muitos países propõem uma reorganização desse Conselho de Segurança, o que obviamente enfrenta uma resistência muito grande por parte das potências tradicionais, certo? Bom, a gente já está vendo aí um mapa que mostra exatamente como o mundo foi dividido dentro da lógica do mundo bipolar, e essa divisão ela vai ser polarizada entre Estados Unidos e União Soviética, e os sistemas de organização da sociedade, o capitalismo por parte dos Estados Unidos e o socialismo por parte da União Soviética, vão servir de linha de frente, aí vão ser os grandes vetores para a conquista de áreas de influência, tanto de um lado quanto do outro. Então, todos os países que se alinham com os Estados Unidos, eles vão automaticamente organizar a sociedade a partir do modo capitalista de produção, enquanto que, do outro lado, quem se alinha com a União Soviética vai passar a organizar a sua sociedade seguindo o modo socialista. Então, os dois modelos de produção eles vão se transformar nos dois grandes vetores de propaganda para as duas grandes potências. Beleza? Vamos voltar aqui a dar uma olhada nos mapas. Esse mapinha aqui mostra como, dentro dessa lógica bipolar, a Europa acabou sendo dividida. Okay? Aqui em verde, vocês estão vendo os países capitalistas, e aqui em laranja, vocês estão vendo os países socialistas. Okay? E exatamente essa linha traçada aqui, pegando o norte da Itália, Áustria, Alemanha Ocidental, dividindo aqui as duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, chegando até aqui aos nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia, e Finlândia, é o limite da área de influência capitalista, beleza? A partir daqui, no leste europeu, a gente já vai ver a área de influência socialista capitaneada pela União Soviética.
ok? Uma outra coisa que chama bastante atenção nesse mapa é que algumas repúblicas, como Estônia, Letônia, Lituânia, vão ser anexadas ao território da União Soviética, né, que é o país que vai surgir da Revolução Bolchevique entre 1917 e 1922. Esse país ele vai anexando territórios até a Segunda Guerra Mundial e se consolida em 1945 como o maior país do mundo em extensão territorial. A União Soviética vai ter mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, isso é 3 vezes o tamanho do Brasil, certo? Era de fato enorme, tanto que mais tarde a União Soviética ela vai se fragmentar em 15 repúblicas diferentes e a Rússia, a maior delas, vai continuar sendo o maior país do mundo em extensão territorial, ok? Voltando lá para os slides, ó, vamos dar uma olhada aqui agora na divisão da Alemanha. Ela vai ser dividida, a Alemanha derrotada na Segunda Guerra Mundial vai ser dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. E a cidade de Berlim também vai ser dividida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, como mostra esse mapinha aqui, reproduzindo inclusive o traçado do Muro de Berlim, que vai dividir exatamente o setor controlado pelos soviéticos e o setor controlado pelos capitalistas. Vai haver um setor controlado pelos Estados Unidos, outro pelo Reino Unido e outro setor controlado pela França. Isso que vocês estão vendo aqui, esses números, né, dentro desse círculo, são os chamados checkpoints, os lugares por onde é permitida a passagem, desde que essa passagem, obviamente, seja autorizada. Okay? Como Berlim ela ficava integralmente dentro da Alemanha Oriental, havia checkpoints não só na divisão da cidade de Berlim Ocidental com a Berlim Oriental, mas também havia checkpoints também, separando a cidade de Berlim das áreas vizinhas aqui, certo? Não necessariamente as áreas da cidade. Beleza? Vou dar uma paradinha aqui para o vídeo não ficar muito longo, a gente já volta.